Glória a Deus. Vamos para nossas Bíblias, capítulo 4, a partir do versículo 26. Eu quero começar aqui nesse texto. Quero pedir a atenção de todos, porque acredito que o que nós vamos dizer hoje é extremamente importante para você. Uma parábola que Jesus Cristo nos conta, e ele diz assim, a partir do versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eu quero me deter aqui, sobretudo, nos versículos 28 e 29. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Bem, ainda que essa parábola ela tenha sido dita imediatamente para se referir ao reino de Deus sobre a terra, o reino de Deus como um fenômeno e um evento escatológico a se manifestar sobre toda a terra nos últimos dias. É certo que essa parábola tem uma aplicação pessoal, tem uma aplicação imediata e até mesmo uma aplicação individual no coração de todo aquele que crer no Evangelho. Ou seja, para que o reino de Deus se instaure efetivamente em toda a terra, certamente terá que primeiro se instaurar no coração de cada um de nós individualmente. O reino de Deus é dentro do coração, do meu coração, dentro do seu coração, e assim, na medida que homens individualmente vão conhecendo o reino de Deus e se relacionando com Deus e com os homens a partir das leis do reino de Deus, do próprio reino de Deus dentro de si, então esse reino vai ganhando expressão e vai crescendo e enchendo toda a terra, até que chega ao ponto, como diz no versículo 29, de estar completamente maduro, cheio de frutos para a glória de Deus. Isso Jesus fala a partir de uma metáfora, dizendo que é como que um homem lançasse no coração a semente, é como se um semeador lançasse no coração de alguém, a semente, essa semente então germinasse. E ao germinar e desenvolver-se, aí ele coloca alguns estágios do crescimento, como que diz, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Bem, diante disso, é importante que nós falemos algo acerca da nossa experiência cristã. E eu quero usar essa noite, por isso que eu acabei saltando, né? Hoje eu deveria ministrar João, o Evangelho de João, como desde o início do ano estamos numa sequência de mensagens dentro do Evangelho de João, mas hoje eu achei que seria importante nós darmos uma pausa para eu conversar com a igreja, conversar com você, para que você pense um pouco acerca da vida cristã, acerca de si mesmo, do seu compromisso com o Evangelho, do seu envolvimento com o Evangelho, do modo como você tem visto a sua vida cristã, como você tem determinado a sua conduta, a sua vida cristã, e refletir então. Eu acredito que de tempo em tempo nós temos que parar um pouco e refletir. Isso porque nós costumamos permitir que as coisas caiam na rotina e elas percam o significado para nós. Então, muitas vezes a vida cristã perde o significado e nós passamos a vivê-la de modo automatizado, sem nenhuma vida, sem nenhuma reflexão, fazendo as coisas por fazer, no mero compromisso e na responsabilidade de fazer para alguns, e para outro por perder o sentido. Então nem é automatizado, já se perde o sentido, já se abandona muitas coisas e se relativiza o congregar, se relativiza o orar, se relativiza a leitura da palavra, tudo vai se relativizando e nós vamos nos tornando cristãos fracos, cristãos mornos, cristãos vazios,
cristãos sem nenhuma motivação, de fato, no coração, para louvar, para adorar, para ter comunhão e para crescermos. Isso ocorre com muita frequência. Inclusive hoje, por ser uma reunião do Partido Pão, é sempre também uma reunião de muita preocupação. Por que o Partido Pão? Algumas pessoas, inclusive, até chegam a argumentar e a perguntar, a questionar. Por que a reunião do Partido Pão? Cada um pega um pedacinho de pão e um copinho desses pequenininhos de cafezinho, com um pouquinho só de suco de uva, e aí? O que isso muda na vida das pessoas? E nós temos, então, essa tendência, né, de automatizar as coisas, e talvez seja essa uma das razões porque Cristo estabeleceu o partir do pão. Alguns até, inclusive, confundem o partir do pão com a ceia, por dois motivos. Primeiro, porque quando Cristo estabeleceu o partir do pão, que é o pãozinho e o vinho, enquanto os símbolos imediatos do seu corpo e do seu sangue, ele o fez no momento em que se comia a ceia da Páscoa. Se vocês lerem atentamente o Evangelho de Mateus, capítulo 26, ou os demais evangelhos, vai perceber que está escrito assim, olha, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Ou seja, em que momento Jesus toma o pão, em que momento ele dá graças pelo pão, em que momento ele parte aquele pão e diz aos seus discípulos, comei dele todos. Em que momento? O texto de Mateus capítulo 26, salvo engano, o versículo 26 diz, enquanto comiam. Aí o leitor atento tem que perguntar, enquanto comiam o quê? Aí você vai perceber, nos versículos anteriores, que eles estavam comendo a Páscoa. Cristo ordenou que seus discípulos preparassem a Páscoa dos judeus, para que eles comessem. Ora, nós sabemos que a ceia da Páscoa não mais prevalece ou vigora enquanto instituição no Novo Testamento, uma vez que Cristo é o Cordeiro Pascal que foi morto por nós, e como todos os símbolos de Cristo no Antigo Testamento encontram nele a sua concretização, então, à semelhança de todos os outros, então o Cordeiro Pascal, ele deixa de ser uma exigência, uma instituição para o povo de Deus comemorar. Então, não há mais a ceia da Páscoa, uma vez que a Páscoa, enquanto festa, a semelhança da festa de Pentecostes, da festa das primícias e outras festas, encontraram em Cristo o seu cumprimento. Porém, foi nesta última festa da Páscoa que Cristo estabeleceu o partir do pão, para que, como ele próprio disse, fazer isso em memória de mim. Então, o objetivo do partir do pão, ou pelo menos o objetivo primário ou originário dessa instituição, seja o fato de que Deus sabe da nossa tendência de nos esquecer dos fatos espirituais, de nos permitir sermos envolvidos com tantas coisas dessa vida e deixando de lado o pensamento, o sentimento pelas coisas ou pela obra de redenção a nosso favor. De sorte, então, que toda vez que se parte o pão, essa reunião deveria ser uma reunião de renovo espiritual. É quando eu volto o meu coração, eu volto a minha mente, eu volto a minha consciência, eu resgato, portanto, aquela alegria do início, aquela satisfação, aquele gozo, aquele regozijo do início, quando eu descobrir, pela pregação do Evangelho, que Cristo morreu por mim, morreu pelos meus pecados, me perdoou os pecados. Lembro da alegria que nós tivemos no início, quando no início nós cremos? Quem lembra disso? Aquilo que enchia seu coração. Então Cristo, sabendo da nossa necessidade e não da dele, ele não tem nenhuma necessidade de que você coma nem um pedacinho de pão e beba nem um pouquinho de suco. É em razão da nossa necessidade para que nós pudéssemos rememorar, relembrar, resgatar,
reconquistar, trazer de volta, fazer deste momento um momento de constante reconciliação, de constante conversão, como se cada vez que nós tivéssemos tal reunião, nós pudéssemos ser batizados de novo. Não literalmente falando, mas que nós pudéssemos refazer os nossos compromissos com o Evangelho, nós pudéssemos reaver a nossa força e alegria do início. Mas não, infelizmente, a própria reunião com o pão e o vinho, muitas vezes também acaba caindo dentro de acaba caindo num marasmo, numa situação em que nós não é mais um pãozinho e mais um vinhozinho, e nos esquecemos do significado. Cristo disse, fazei isto em memória de mim. E nós sabemos que isso não ficou somente naquele momento, porque tem muitos que compartilham da ideia de que não há partir do pão no Novo Testamento. Nós sabemos que continua na era cristã, uma vez que os apóstolos de Jesus Cristo, eles realizavam isso com frequência. O partir do pão, se você já leu Atos dos Apóstolos, você sabe que é um fato social. Era algo que a igreja do primeiro século conhecia. Atos capítulo 20, versículo 7, diz que eles se reuniam ao primeiro dia da semana com este fim, com o fim de partir o pão. É verdade que a igreja primitiva fazia essa reunião do partir do pão dentro de uma ceia, que não era a ceia da Páscoa, mas era a ceia do ágape, era a ceia do amor. Então eles se reuniam para comer. Imagine só, o Istvan trazia uma travessa de macarronada, aí vem o Jailson e resolveu trazer um caldo, aí vem a Silvia e trouxe um frango assado, aí vem o Vladimir com a família dele e trouxe o quê? Uma salada, um salpicão, e o outro trazia um arroz doce, o outro trazia um camburão de vinho, daqueles bons, e aí cada um trazia ali alguma coisa, e eles então comiam, era inclusive um jantar. Ceia é uma refeição noturna. Então, eles praticavam essa ceia do ágape, essa ceia do amor, e era nesta ocasião que eles partiam o pão. Como para nós talvez fica um pouco difícil, né, em razão talvez do número de pessoas e outras razões, nós mantemos aquilo que Cristo ordenou. Por que nós partimos o pão? Porque Cristo ordenou que assim nós fizéssemos. E, portanto, nós fazemos e nós vamos fazer. Agora, cabe agora a nós, e aqui eu começo as minhas reflexões do texto que nós lemos, cabe a nós revermos imediatamente a organicidade que é a vida cristã. Por que nós revermos? Revermos não somente do ponto de vista da doutrina, mas, sobretudo, cada um individualmente parar e pensar e refletir e se questionar a si mesmo. Será porventura que a vida cristã que eu tenho vivido e desenvolvido, ela possui uma natureza orgânica, ou seja, uma natureza do coração, da alma? Ou será que eu estou levando uma vida meramente exterior? Será que eu estou entendendo, ou pelo menos na minha inconsciência, eu estou levando uma vida cristã religiosa, no sentido de, não, eu frequento aos cultos, eu vou aos cultos eventualmente, eu inclusive como o pãozinho, bebo o vinho, conforme está estabelecido, eu participo com minhas ofertas. Será que nós não estamos esquecendo que o reino de Deus, como Cristo diz aos seus discípulos, não é algo que se diz, ali está, ou está do outro lado, ou está em algum lugar, mas o reino de Deus está dentro de vós? Será que nós temos olvidado o fato de que, como diz aqui a parábola, o reino de Deus é como que uma semente? Quando se fala, então, de reino de Deus, e essa é a expressão bíblica, sobretudo para se referir à vida cristã, o que hoje nós falamos de vida cristã é o reino de Deus. O reino de Deus é Deus habitando cada um de nós, habitando o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso espírito. E esse reino, portanto, é como que uma semente.
E a figura da semente ilustra muito bem essa questão da organicidade do reino de Deus. Reino de Deus não é uma instituição, não é uma igreja institucionalizada, como, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição, com seus mecanismos ritualísticos, seus mecanismos materiais, ela se entende enquanto instituição o reino de Deus. Então é como se dissesse, se você quiser ter acesso ao reino de Deus, você terá que estar dentro dessa instituição, participando de todos os seus sacramentos. E aí você começa a imaginar. O primeiro sacramento que eles apresentam é o batismo infantil. Então eles entendem que aquele ato de batizar, colocar aguinha na cabeça da criança, eles entendem que ali, naquele momento, e só pode ser naquele momento, e naquela igreja, pela mão de um padre devidamente ordenado, e a ordenação, inclusive, também é um sacramento, ou seja, porque aquele homem fez um seminário, então ele foi ordenado. Essa ordenação que a igreja dá àquele homem é como que colocasse nele, sobre ele e nas suas mãos, uma graça que só ele ou os ordenados possuem. Por isso que agora, tendo ele uma mão com uma graça divina, ele pode então agora batizar aquela criança e aquela aguinha trazer sobre a criança também uma graça divina. Vocês entendem? Como que eles interpretam todos esses ritos que são meramente exteriores, como sendo a graça de Deus. E então, depois do batismo, segue-se posteriormente a confirmação do batismo, ou seja, já teve o batismo quando chega na fase da adolescência, para a juventude, o batismo tem que ser confirmado com a crisma, que também seria outro sacramento, outra graça. E essa graça divina só é possível por meio desses mecanismos materiais, como que a própria hóstia consagrada também seria um outro mistério e, portanto, um outro sacramento. Eles entendem que quando comem o pãozinho, estão recebendo para dentro de si corpo, alma, sangue e divindade de Jesus Cristo. Ordenação, já falei também, com uma extrema unção, ou seja, o casamento. Se o padre foi lá e disse, jogou a aguinha no noivo, a aguinha na noiva, e diz, estão casados, porque a igreja vos declara marido e mulher, então existe uma graça nesse casamento. Se eles não tivessem ido lá, não teria, o casamento não teria graça, ou não teria a graça de Deus. Não seria casamento, seria prostituição, adultério, qualquer coisa do gênero, menos casamento, porque a bênção do casamento, a sacralidade do casamento, estaria na bênção do padre, na aguinha que ele joga sobre o noivo e sobre a noiva. Ou seja, a ideia de reino de Deus que se tem aqui é de elementos materiais, ritualísticos, humanos. Então, as pessoas que estão de acordo com aquele sistema, eles entendem, nós estamos no reino de Deus. Mas o reino de Deus, já diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, ele diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Lógico, no contexto de João 14, ele quer dizer, não confunda reino de Deus com coisa, com aquilo que você come, que você manipula, que você faz, ou deixar de comer isso, ou deixar de comer aquilo outro, ou ter que comer isso. Reino de Deus não está para essas coisas, não está para ritos, não está para doutrinas meramente humanas, no que tange ao que você come, ao que você bebe, ao que você veste, ao que você dança, ao que você deixa de dançar, o que você escuta ou deixa de escutar. O reino de Deus é algo espiritual dentro do homem, é vida, é orgânico. Razão porque Cristo vai dizendo aqui na parábola que o reino de Deus é como que uma semente plantada no coração do homem. Essa semente é vida. O que significa que o reino de Deus, ou que seja a vida cristã, como você entender, ela é vivida dentro do seu coração. O meu receio, quando eu pensei essa mensagem, é que nós
estando já aqui há 18 anos nesse ministério, e muito mais anos, né, de onde nós viemos, ou seja, talvez uma vida cristã de 20, de 30, de 40 anos. E a pergunta que se faz é: quanto de realidade espiritual eu tenho adquirido ao longo dos meus tantos anos de cristão? Essa é a pergunta. Quanto de realidade espiritual eu tenho recebido, tem sido gerado, tem sido cultivado dentro de mim, para que eu esteja efetivamente na minha história, na minha vida humana, crescendo e me desenvolvendo espiritualmente. Em que nível de crescimento eu estou? Se nós pudéssemos tomar essa parábola como nosso paradigma, né, de exemplo, você está em que momento desse desenvolvimento? Você já recebeu a semente do Evangelho? Já recebeu a semente do reino de Deus? Ou seja, essa semente não é uma semente, não adianta chegar na semana que vem aqui com um camburão cheio de sementes, dizendo: olha, você vai levar para casa a sua semente. Não tem quem faça isso? Não tem? Porque se a Bíblia diz, e você pode ler na sua Bíblia, né? Está aí, ó, como que a semente germinasse. Então, se a Bíblia fala da semente, então aqui está a sua semente. Veja como que já foge da ideia de reino de Deus, que não está para essas coisas. Então não adianta essa manipulação de querer fazer a campanha da semente e dizer que a semente ainda veio de Israel. Mas a ideia é que essa semente está falando daquilo que foi gerado dentro de você. Se nós tomarmos o Novo Testamento, compreendendo que a revelação de Deus nas Escrituras, ela vai seguindo uma ordem crescente, progressiva, assim como a revelação da palavra de Deus, também deve acontecer dentro do meu coração. Por exemplo, se eu sei que a verdade de Deus, ela nos foi revelada nas Escrituras, de forma progressiva. Imagine só, nós tínhamos a lei, que é a Torá, o Pentateuco. Vem os profetas, que estão no nível mais avançado que a própria lei, porque os profetas corrigiram muito do entendimento que se tinha então acerca da lei. Mas veio nos evangelhos a palavra encarnada, o próprio Cristo, que já veio nos elevar de nível. Isso falando do eixo da revelação nas Escrituras. E aí vieram os apóstolos, então, fazendo o desdobramento de tudo aquilo que Cristo ensinou e aplicando de maneira prática na vida da igreja, até chegar no Apocalipse, que é um livro de colheita, onde tudo se amadurece, tanto as questões negativas do pecado, no Apocalipse são amadurecidas, como as coisas positivas do reino de Deus. É nesse livro do Apocalipse que se alcança o amadurecimento e, portanto, a colheita. Então, se a verdade de Deus, ela segue essa ordem nas Escrituras, progressivamente avançando de um estágio elementar a um outro superior, até chegar no amadurecimento, não seria correto que essa mesma revelação também se revelasse em mim? Ou não? Ou será que é uma revelação que só se desenvolve e se desenrola nas páginas da Bíblia? Não faria nenhum sentido. Mas aqui está nas Escrituras para nos ensinar pedagogicamente a palavra de Deus, que deve, dentro do meu coração, também seguir de um estágio a outro estágio, de um nível a outro nível. De sorte então que, tomando somente o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, poderíamos dizer o seguinte, que é nos evangelhos, esse primeiro nível com o qual nós lidamos, seria aquele momento inicial em que a semente, ela é lançada e semeada no coração. É quando você ouve o evangelho. Quando você começa a ouvir o evangelho e a compreender as palavras de Cristo, compreender este evangelho, os seus efeitos, a sua natureza, essa verdade divina revelada em Cristo, o perdão de pecados, a confissão de pecados, o arrependimento,
a necessidade que nós temos de ter uma mente que se renova e, portanto, nasce de novo a cada dia, é o momento inicial quando nós ouvimos o Evangelho. Seria esse que você diz: não, eu já recebi a semente do reino. É exatamente o que diz na parábola do semeador: eis que saiu o semeador a semear. E esse semeador, na parábola do semeador, Mateus 13, fala de Cristo, que saiu a pregar. A semente, portanto, é a palavra. Você tem recebido a palavra, você tem ouvido a palavra tem alcançado o seu coração. E aqui é um grande problema que deve ser discutido, deve ser pensado, deve ser refletido, deve ser considerado, porque não é pelo fato de que a semente, que é a palavra do reino, foi semeada, não significa que você começou a sua trajetória espiritual. Mas como não? Se eu ouvir, se a semente caiu no meu coração, o problema é que na parábola do semeador, Cristo instaura pelo menos 3 tipos, ou instaura um problema que ocorre em 3 tipos de solos. Ou seja, a sua trajetória espiritual, de crescimento espiritual, rumo à perfeição em Cristo, rumo ao reino de Cristo, a se manifestar em nós e por meio de nós. Isso começa somente quando a semente, ao cair no solo do coração, ela gera os primeiros frutos. Lembra da parábola do semeador, que uma parte da semente caiu à beira do caminho? Sim ou não? A semente era boa e ela foi jogada no coração, mas o que aconteceu? Nada, não germinou. Vieram os pássaros e comeram a semente. Quantas pessoas, pensem comigo, porque este é um problema que Cristo traz e coloca diante dos seus discípulos. A semente foi lançada, o solo é o coração, estava lá. Só que essa semente caiu, essa semente não adentrou a terra, essa semente nem ao menos veio a germinar, nesse primeiro caso. Estava lá sobre o solo, em plena superfície, vieram os pássaros e comeram a semente. Então entenda e pense comigo, quantos corações não ouvem a palavra, a semente cai, mas não gera nenhum efeito. Nenhum. Porque caiu na superfície e mal a pessoa saiu das portas para fora, ou de onde quer que estivesse, não importa, não restrinjo a uma reunião de culto, de igreja, mas ao momento em que se recebe, tão logo ela ouviu, logo esqueceu, e logo fugiu, e não teve nenhuma importância, e não teve nenhum entendimento, e não teve nenhuma reflexão, nada foi absorvido, nada foi guardado, nada foi amado, nada foi desejado. Foi lançada a semente, mas os pássaros comeram, não deu nada. Essa pessoa não começou a sua jornada cristã em direção ao reino de Deus, no sentido da sua manifestação nele e por meio dele. Caiu também a semente em outros tipos de coração, como uma terra que parecia boa. À primeira olhada assim, uma terra, o problema é que havia pedras por dentro da terra, a terra era rasa, não tinha profundidade. E Jesus falou assim, que essa semente até que chegou a germinar, não é? Mas não frutificou. A ideia da parábola é, frutifica ou não frutifica? Essa é a questão. A semente germinou, mas quando ela tentou aprofundar suas raízes, para que aquelas raízes alcançassem o mais profundo do ser da pessoa, raízes do evangelho que entram na mente, nas vontades, raízes do evangelho que entram nas emoções, na consciência, na alma, nas regiões mais profundas, para gerar as mudanças, não conseguiu, porque a terra era rasa, não tinha profundidade. A sementinha que ensaiou ali fazer alguma coisa, morreu.
Jesus disse que essas são as pessoas superficiais, que ficam empolgadas com a mensagem do Evangelho, se empolgam, alegre, que maravilha, você ouviu, mas aí vem as tribulações, as angústias, e a pessoa não consegue progredir na vida espiritual e abandona, e logo ela prefere ser aceita no mundo, ela prefere um caminho que não lhe exija muita coisa, prefere um caminho largo, porque ela poderá ser exatamente aquilo que ela é, porque nada vai lhe obrigar, ou lhe pedir, ou lhe exigir que deixe alguma coisa, que se negue a si mesmo, que tome a cruz. Essa pessoa teve uma experiência de mera emoção, foi só uma emoção, foi ao encontro, se empolgou no encontro, achou que era mil maravilhas, quando descobriu que a vida cristã, ela tem um aspecto prático. Essa pessoa falou, não, mas não era bem isso que eu queria. Na verdade, eu não compreendi isso que vocês estão dizendo, eu achava que era outra coisa. E a Bíblia diz que a plantinha morre, não prospera. Essa pessoa não começou a sua jornada cristã. A outra semente, ou outro tipo de solo, era uma terra que tinha espinhos. E a sementinha chegou a nascer, mas tão logo ela ensaiou sair, ganhar os ares, os espinhos sufocaram e mataram aquela plantinha. Jesus disse que os espinhos são a fascinação pelas riquezas e os cuidados deste mundo. A pessoa também não compreendeu o Evangelho. Esses três tipos de solo falam de pessoas que tiveram algum contato com o Evangelho, mas foi só um contato. O Evangelho não ganhou o seu coração. E por dois motivos básicos, ou que seja, por um motivo que são três. O motivo básico é essas três pessoas não entenderam o Evangelho. Eles não compreenderam o Evangelho. E porque não compreenderam, é que esse não compreender se desdobra em três. Não compreendeu por causa das riquezas, não compreendeu por causa da superficialidade, não compreendeu por causa do curso do mundo. Ou seja, são coisas que estão no coração que não permite a pessoa, pelo menos naquele momento, a ter uma compreensão acerca de Deus. Compreender Deus enquanto o tudo. Já imaginou? Compreender a Deus como fonte, origem de todas as coisas. Aquele que não somente criou, mas se deu a si mesmo como vida na criação, e que então alimenta a todos e sustenta a todos, e embeleza a todos. Você saber, puxa, até a cor dos meus olhos, ou o brilho dos meus olhos, é a própria vida quem dá. E você agora, movido por essa compreensão, e compreendendo muito mais do que isso, compreendendo que o homem, na sua história, ele caiu, e a queda do homem foi a coisa mais perversa que já houve. E nós falamos da queda do homem com tanta naturalidade, como se fosse coisa de só menos importância. Mas a queda do homem foi a decisão no coração do homem de não viver por Deus, de não viver para Deus. É o homem dizer não à vida. Dizer não, eu sou bom e suficiente por mim mesmo. Por que eu tenho que viver sob o controle dele, a direção dele, submisso a ele, subordinado a ele, sujeito a ele? Por que eu devo obedecê-lo? Porque eu devo amá-lo. Afinal, eu não tenho a minha vida, eu não posso ser eu mesmo. Foi a coisa mais perversa que já ocorreu. E para você ter o mínimo de noção da perversidade, malignidade do pecado e da queda do homem, basta você olhar para os seus efeitos. Olhe para as doenças que nos consomem, que nos mata aos poucos. Olhe para a vergonha, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, para o corpo de vergonha que o pecado nos legou. Esse corpo que está subordinado às leis naturais e às leis da queda, inclusive, e sobretudo, e nós vamos envelhecendo e se corrompendo.
e fedendo e sendo destruídos. Todo dia estamos lá, ou estão os homens levando os seus mortos para serem sepultados, ou não. Todo dia, você passa na frente de um cemitério, está lá todo mundo, e aí tem aquele velho argumento que se diz em sepultamentos, né? Geralmente os preletores que vão fazer o sepultamento, a cerimônia fúnebre, costumam dizer, já se vão 6.000 anos que o homem, tendo caído, morre, e nós nunca nos acostumamos com a morte. E os homens choram, enterram aqueles a quem ele amam. Muitas vezes o corpo cadavérico ali já não tem nenhuma condições nem de estar ali, porque já fede, já apodrece, foi embora toda a beleza, tudo, nada mais existe. Isso é a corrupção, é o pecado, é a vergonha, como diz o apóstolo Paulo, o corpo de vergonha. E nós não conseguimos perceber, puxa, isso que nós tanto repudiamos, isso de que nós fugimos, o que nós não queremos, ainda pedimos, Senhor, faça alguma coisa, Deus, e Deus responde, filho, mas isso é a consequência da queda, isso é o problema do pecado. Vocês não conseguem perceber a malignidade da queda, nem vendo o seu resultado palpável, material, diante dos olhos. Então, esses corações que não compreenderam a Deus como fonte, origem, que sustenta tudo, não compreendeu a si mesmo, não compreendeu a queda, porque compreender o Evangelho é saber quem Deus é saber quem você é. Muitos até que já chegaram a entender alguma coisa sobre Deus, mas não entenderam que eles são, não se entendem, porque se acham justos, bons, suficientes. Somente aquele coração dito que era uma boa terra, disse Jesus, são aqueles que compreenderam, eles entenderam. Quando então você compreende dentro de você, não precisa que o pastor exorte, corrija, expulse da igreja, ou fique te ligando no meio da semana, por favor, venha congregar, ou faça isso, ou faça aquilo outro. Nada disso tem nenhum valor e é totalmente desnecessário, porque aquele que compreendeu não precisa de tutores. E essa é a razão, porque não somente o povo de Deus, mas os homens, de uma maneira geral, precisam de alguém para fazê-lo caminhar. E tem que ter um esporão e um ferrão para ficar ameaçando para você dar dízimo, ameaçando para você não comer aquela comida, não beber aquela bebida, te ameaçando com fogo do inferno, com macumba, com demônio, com gafanhoto, ameaçando. Já observaram que as pregações são tudo de ameaça? E o povo precisa da ameaça para ele conseguir minimamente dar um passo que na verdade é mais para trás do que para frente, porque tem a disposição errada. Falta de compreensão. Quando se compreende o Evangelho, aí você começa a sua vida espiritual. É o começo. E lá diz que esse que conheceu, ele frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, há um resultado. Quando Deus nos chamou, queridos, pastor Josué, quando Deus te chamou, você foi chamado por Deus? Olha, com certeza. Viu, Juraci, quando você foi chamado por Deus, Deus te chamou? Eu me lembro quando Deus te chamou. Eu tenho plena certeza que o Juraci foi chamado, porque se ele não fosse chamado, não teria como ir. Não ia, Rosane. Ou Deus chama, ou ele não teria ido, porque o Juraci era terrível. Mas, quando Deus te chamou, Juraci, Adriano, quando Deus te chamou,
Poderia citar o nome de cada um de vocês. Ele não somente te deu a semente da fé, da verdade, do reino, como Deus depositou expectativas sobre você. Expectativas? Sim, falo como homem, com a perspectiva humana. Porque aquele que planta uma semente tem expectativa de comer dos frutos. E portanto, Deus, quando nos chamou, que plantou em nós a semente, e que quando essa semente então gerou dentro de nós, pelo entendimento do Evangelho, você foi transformado em semente. Você se tornou um filho do reino. É a parábola seguinte, a parábola do semeador. E aí é dito que o semeador agora pegou um tanto de homens sementes, mulheres sementes, homem no geral, ser humano. Pegou homens sementes e diz que ele semeou no mundo. Você é uma semente semeada no mundo, nesse mundo criado. Você é uma semente que Deus semeou. Portanto, a igreja do Senhor, tratando-se dos chamados, é uma grande lavoura. E o Senhor, portanto, quando plantou, Ele nos plantou certamente e cultivou no seu coração uma expectativa. O Adriano, uma semente, vai crescer, vai desenvolver, vai gerar fruto para Deus. Vai gerar frutos para Deus. Vladimir, semente de Deus, plantado por Deus, e Deus olha e fala: meu filho vai gerar fruto, ou frutos. Irmã Emico, semente de Deus, plantada por Deus, e Deus vai crescer. A semente vai crescer. Ela vai germinar, vai desenvolver, vai crescer, vai passar pelos estágios do crescimento. Diga para o irmão do seu lado: a semente vai crescer. Vai crescer. Talvez essa sementinha sua, ou que seja você, seja um pouquinho, mirrada, um pouquinho, mas a vida, o embrião desta semente é bom. O embrião da semente é bom. Porque é Deus. É o Evangelho. Mas nós temos que ponderar e considerar onde nós estamos dentro desse crescimento. Será que eu estou ainda na semente? Ou será que já veio a erva? Já veio a erva. Já é um cristão erva. Um filho de Deus erva. Já está nascendo os brotos. Ou será que porventura já é espiga? Ou já tem o grão cheio na espiga? Pastor, e esse crescimento como se dá? Se você considerar que a revelação de Deus ocorre nas Escrituras de forma progressiva, você então entende que essa revelação em você acompanha também essa forma progressiva, idêntica à disposição do Novo Testamento. Os evangelhos representam essa fase inicial. Semente semeada no coração, compreendida, é o semeador, germinou. Mas se você sair dos evangelhos, você vai dar um passo em direção a Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? Senão aquela vida da igreja. Leia Atos capítulo 1, capítulo 2. Vai avançando e procure olhar do ponto de vista orgânico
capítulo 1 de Atos, estavam ali reunidos num cenáculo. Cenáculo é uma grande casa, uma grande sala, um grande salão de uma casa. Aproximadamente uns 120 irmãos. Quem eram esses 120 irmãos? Aqueles cuja semente nos evangelhos germinou. Eles compreenderam o evangelho. Lógico, é um compreender inicial, porque esse compreender ele aumenta. Mas agora esses irmãos já se reúnem, já congregam, já estão ali em comunhão. Diz que eles estavam lá em oração, reunidos, estavam reunidos num só lugar. Umas 120 pessoas. A primeira igreja tinha esse número de gente. Estavam ali, lógico, ainda com muitas coisas a serem resolvidas, mas é no contexto de Atos que nós vemos os irmãos reunidos, sendo batizados no Espírito Santo, para constituir um só corpo. E esse batismo é muito mais do que pensam acerca dele. Sabe por quê? Porque esse batismo era o gerar na consciência, não somente do batizado, mas de toda a igreja. Era o gerar na consciência da igreja como um todo, que Cristo reuniu em torno de si, e em si, todos, independentemente de nacionalidades, de etnias. O que é o batismo no Espírito Santo? Senão Deus tornando um, judeus e samaritanos. Vocês têm noção do que significa tornar um judeu e samaritano? É a mesma coisa de pegar o presidente atual dos Estados Unidos e torná-lo um com o presidente da Coreia do Norte. Torná-los um só coração, uma só alma, um só propósito. Já imaginaram isso? O batismo efetuava isso, porque cada vez que se batizava, porque apenas 4 batismos no Espírito Santo foram mencionados em Atos, que é exatamente o batismo de judeus no capítulo 2 de Atos, o batismo de samaritanos no capítulo 8 de Atos, o batismo dos prosélitos no capítulo 10 e dos gentios no capítulo 19, para dizer, sinalizar que Deus recebeu em Cristo os judeus, os samaritanos, os prosélitos, os gentios. E você pode desdobrar enquanto você quiser. Deus recebeu para si todos os homens, independentemente de qualquer coisa. Homem e mulher, rico e pobre. No corpo de Cristo não existe diferenças. Porque o que nós julgamos diferença, hoje, no nosso contexto, são aquilo que nós chamamos de pecados. Eu acho que o Istvan é indigno de fazer parte do corpo de Cristo, por causa do pecado que eu, coloco e configuro nele, porque os pecados dele muitas vezes são projetados por mim, pela minha incapacidade de entender o que é o pecado. Aí eu chancelo e digo, Istvan não pode. Nossa igreja, Istvan, é uma igreja santa. É uma igreja lavada e remida do sangue de Jesus. E, portanto, você não pode. Entenderam? Aí vai segmentando, vai dividindo, vai separando tudo o contrário do que ensinou Jesus Cristo por meio dos seus apóstolos, através do batismo no Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. É quando se sai da semente para a erva. Você vai ver, se você ler Atos dos Apóstolos, ali nós temos já a erva. Se você avançar um pouquinho mais para as epístolas, você vai ver já as espigas. Porque nas epístolas que nós vamos
encontrar e vamos nos deparar ali com as verdades sendo colocadas de uma maneira prática, experiencial nas igrejas. É por isso que você tem na sua Bíblia carta aos Coríntios. O que é carta aos Coríntios? É a experiência de uma igreja que aprendeu a crescer por meio de suas experiências no trato para com as coisas negativas. Porque nós julgamos que o fulano só está crescendo porque eu vejo perfeição nele. Grande engano. Não há crescimento, não há cura, não há transformação sem que os tumores do pecado sejam mostrados e revelados, para que nós possamos primeiramente saber que temos tais e quais problemas. Por isso a igreja de Corinto tem 2 cartas. Leia a primeira e você ficará decepcionado com aquela igreja. Mas, a despeito de qualquer coisa, o apóstolo Paulo lhe começa dizendo a esta igreja, ele sabia de todos os problemas que aquela igreja tinha. Tinha de todo tipo de problema. Imagine vocês, desde irmão que levava o outro irmão à justiça para poder cobrar dinheiro, às vezes até indevidamente, às vezes devidamente. Problemas de casamento, problemas de incesto. Tinha um caso lá de um jovem que mantinha relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Que igreja esquisita, não? Uma igreja que tinha problemas no trato para com os dons espirituais, porque tinha muito orgulho e pouco amor. Uma igreja difícil de tragar, de engolir. Mas o apóstolo começa dizendo a esta igreja, sabendo de tudo isso, aos santos em Cristo Jesus que estão em Corinto. Olha que maravilha. Visão. Porque agora, ele não está aqui para julgar, para condenar, para apontar. Ele está aqui para primeiramente dizer, eu os vejo em Cristo. O olhar meu é de ver que cada um de vocês estão em Cristo. Eu vendo aqui hoje os irmãos servirem o pão e o vinho. Salvo engano, eu vi a irmã Edna. Eu vi também o Istvan. Outros irmãos. E na hora eu me recordei que na minha infância, os irmãos que levavam o cálice e o pão, eram aqueles irmãos que na assembleia eram vistos e tidos pelos mais santos, eram pessoas intocáveis. E aqui são os irmãos simples da igreja, sem nenhuma exigência de nenhum tipo de condição imposta sobre qualquer um que seja. Todos nós aqui podemos levar o pãozinho e o vinho para o outro, até eu posso. Eu posso, Josué? Então, se um dia você me der a honra, eu vou levar o pãozinho. No caso, o Vladimir, que cuida dessa área, né? Mas não precisa me dar essa chance. Dê aos irmãos, qualquer um. Ah, pastor, eu queria tanto também ajudar. Procura o Vladimir. Os santos. Você é um santo. Não no sentido de que não peca. É o contrário. É porque você tem uma posição em Cristo Jesus que te estabelece no plano do universo como santo, separado de Deus. Separado por Deus. De Deus não, né? Se bem que está correto, separado de Deus no plano da linguagem, mas pode trazer o entendimento que está separado dele. E não é isso que eu quis dizer. Você está separado por Ele. E está nele o que te torna diferente de qualquer criatura que não esteja organicamente, conscientemente nele.
Porque embora todos os homens estejam em Deus, quantos ganharam tal consciência de estar nele? Isso acontece por meio do Evangelho, que te separa do mundo comum que não creu em Deus. É nas epístolas, então, que você vai encontrar, se você olhar com atenção, carta à igreja dos Filipenses, era uma igreja, leia lá. Carta à igreja dos Colossenses, são as cartas que vão mostrando o crescimento. Bem, voltando ao ponto, Paulo falou aos coríntios da condição, tratou cada pecado, cada circunstância, cada erro. E aí foi necessário escrever uma segunda carta. E é na segunda carta que você consegue ver os resultados do crescimento espiritual. Pelo menos um caso é colocado de maneira específica e expressa na segunda carta, que nos ajuda a entender que houve resultado da primeira epístola. Capítulo 2 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, sabe aquele irmão que cometia incesto com a mulher do seu próprio pai? Sim, o que é que tem? Vocês já observaram que ele se arrependeu? Vocês viram que ele arrependeu do que fez? Paulo, mas ele cometia adultério. E não somente adultério, mas era um adultério incestuoso. Não bastasse que fosse adultério incestuoso, era desonroso com a mulher do próprio pai. Aí Paulo diz: vocês notaram que ele se arrependeu? E olha, o irmão sentado no último banco, na última cadeira, no último tamborete, vocês já viram que ele está sendo consumido por uma excessiva tristeza? Nós temos observado. Então está na hora de recebê-lo na comunhão. Diga para ele que se ele errou e se ele se arrependeu, que Deus já o perdoou. E como os homens são tardios, a igreja também perdoa tardiamente. Traz o irmão para o meio do grupo. Mostra ao membro do corpo de Cristo que tem menos honra, que ele tem maior honra no corpo de Cristo. Aí nós temos o costume de querer honrar, geralmente, aqueles membros mais. Você esquece que os membros que devem receber maior honra são aqueles tidos por terem menor honra. Trazer de volta é resultado, é crescimento. Mas nas epístolas, você chega ao Apocalipse e lá tem a colheita. Não tem a colheita no Apocalipse? Aí quando chega no Apocalipse, você vai encontrar os santos lutando com Cristo. Olha que maravilha. Contra a besta e o falso profeta. E tem muita gente esperando a besta aparecer. E um tanto de besta esperando a besta aparecer. Pastor, mas não vai aparecer? Vai. Só que a besta que vai aparecer não é tão besta como você pensa. E ela não é besta como você pensa que ela é, que o espírito dela já age desde o tempo apostólico. E mais precisamente o espírito da besta já age desde Nirode, capítulo 10 de Gênesis. E estão os crentes esperando o chip, ou o microchip. Ainda dizem, do tamanho da cabeça de um alfinete. E se esquecem de observar bem o Apocalipse. Olhe lá. Se você olhar no capítulo 7 de Apocalipse, está dito que aqueles eleitos de Israel, eles trazem na testa o selo do Deus vivo. Se os incrédulos trazem na testa o selo da besta, os santos trazem o selo de Deus. E só daí dá para você perceber
que o selo da besta não pode ser um microchip. Do contrário, o selo de Deus também deveria ser algo semelhante em natureza. Ou não? Pastor, e que selo é esse na testa? É o nome do Deus vivo. Pastor, mas aqui são os santos de Israel. Então vai para o capítulo 14 de Apocalipse. E veja lá os santos sobre o Monte Sião, tendo escrito na testa, também é na testa, o nome do Pai e o nome do Cordeiro. O que significa que esses trazem uma consciência do que é o Pai e uma consciência da redenção aqui. Por isso eles são os servos de Deus. Por isso eles cantam um cântico novo, de uma experiência de redenção, de reconciliação. É o cântico na Bíblia significa experiência. E um cântico novo é uma experiência nova, pessoal, única, de alguém que experimentou a Deus, porque o conheceu na sua própria experiência. E, portanto, o selo da besta, a marca da besta, o nome da besta, seja o que for, é o espírito do anticristo. E é hora de nós começarmos a desautomatizar as palavras. Você fala, é o anticristo. Calma, diga anti. Diga anti-cristo. Então muda a palavra, diga contra Cristo. Selo da besta, marca da besta, não tem chip. É uma consciência contrária ao Espírito de Cristo. Pastor, e o que é o Espírito de Cristo? Bem, diremos isso com todos os pormenores da conferência. Mas o Espírito de Cristo é o Espírito que é um com o Pai. É uma consciência que pode dizer, eu e o Pai somos um. Propósito. Vontade é uma só. Tudo o que o Pai é, eu sou. Porque as minhas palavras são dele. Porque as minhas obras são dele. Nós somos um. Porque existe um espírito diabólico que fragmentou o universo, que criou consciências anti-Deus, anti-Cristo, contrárias a ele. E agora, num mundo caído, diabólico, separado de Deus, é que entra uma consciência no meio de tanto de inconsciências para dizer, olhem para mim, eu e o Pai somos um. E eu vim para que vocês sejam um em mim, eu em vocês, e todos vocês no Pai e o Pai em mim, todos sejam um. Mas não é esse um, como dizem a maioria dos hinos feitos a partir de João 17, que diz, somos um, irmãos, dá as mãos, vamos dar as mãos, somos um no amor. Não é isso. Não é esse ser um. O ser um diz respeito a uma consciência, a um coração que já entendeu que veio de Deus. E, portanto, a minha primeira unidade é do meu espírito, do meu coração, da minha mente, da minha consciência, das minhas vontades, com a vontade, a mente, a consciência, o coração de Deus. Não há distinção. Por isso Cristo nos ensinou dizendo, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, porque os homens não querem que o teu nome seja santificado, porque os homens profanam o teu nome, mas o meu desejo é que o teu nome seja santificado, porque nos céus o teu nome é santificado, é vindicado, é aclamado, mas na terra os homens não amam o teu nome, profanam o teu nome, zombam do teu nome, mas o meu coração é um com o teu coração. O meu desejo é que o teu nome seja santificado. E a oração do Pai Nosso vai trazendo, portanto, a vontade do Pai, o reino do Pai, assim na terra como é no céu. É o meu desejo que é um com o Senhor. Enfim, e se eu tenho essa ideia, essa concepção, essa consciência,
de ser um com Deus, eu não vou reconhecer que o neto também veio da mesma fonte de vida que eu? E se ele veio da mesma fonte, não devo eu ser um com ele? Sim ou não? Foi isso que Paulo disse em Efésios capítulo 4. Rogo-vos que vocês se esforcem para manterem a unidade do Espírito. Não é a unidade do caldo. Nada contra o caldo vai ajudar a chegar lá. Mas e quando faltar o caldo? Irmãos, hoje não tem caldo. Já vai sair com raiva, porque não tem caldo. Não, se tivesse caldo, eu ia ter comunhão com os irmãos. Não tem caldo, eu vou me embora. Igreja sem caldo, igreja sem comunhão. Quando se entende que o outro veio de Deus, todos vieram de Deus, aí agora eu vou ser um. Paulo vai dizer, esforcemo-nos por manter a unidade do Espírito. Pastor, o que é Espírito? É porque o homem é tripartido? Ou o homem é dicotômico? Aí começa a discussão de novo. Vamos ficar a eternidade discutindo se o homem tem 3 partes ou 2 partes, é 3 partes, é 2 partes, é só uma parte, é vento, é fôlego, é pó. Vamos ter perdido nosso tempo. Unidade do Espírito quer dizer da essência de Deus e da essência humana. Só isso. É o que há mais puro em nós. É o que há de mais profundo em nós. É o que não está aparente na carne, no cabelo, na roupa, no relógio, no sapato. Essa unidade do coração, da alma, dos sentimentos, das coisas mais profundas que há em nós. Aí ele vai dizer, sabe por quê? Porque há um só Deus. Jailson, o seu Deus é o meu Deus. Não adianta a gente ficar aqui, viu? O Jailson aí, o Istvan, o Alexandre e tal. Mas, gente, a fonte é única, o Deus é único. Não tem um Deus para cada um, é um só Deus. Há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. E por isso nós somos um. E se não temos a consciência, temos que adquiri-la. E temos que alcançar essa plenitude de ser um em Deus. E isso muda tudo. O Apocalipse fala desse amadurecimento. Quando então todos nós estivermos descendo dos céus como uma cidade gloriosa. Uma cidade gloriosa. Você quer ter o mínimo de discernimento da nossa natureza santa, redimida, glorificada? Olhe para a pedagogia de João. Uma cidade de ouro transparente. O ouro transparente não somente fala do valor, mas fala da pureza, porque é um ouro transparente, límpido. Uma cidade gloriosa, o rio de águas vivas, a abundância de suprimento de vida, enchendo essa cidade, alimentando essa cidade, o trono de Deus governando no topo de todos nós, reino de Deus em manifestação, descendo para uma terra restaurada, sobre homens restaurados, em plena reconciliação com Deus. Mas a pergunta que eu faço, e eu quero encerrar, é se nós temos pensado nessa organicidade da vida cristã, do reino de Deus. Se nós temos atentado para o nosso coração, para a nossa alma, quanto de coração de Cristo eu tenho desenvolvido. É para dar o desespero, né? Às vezes, não é? Puxa vida. Quanto que nós ainda criticamos, apontamos, negligenciamos
quanto que nós ainda desprezamos, não damos o devido valor a coisas tão puras, tão grandes, tão maravilhosas. Então é preciso, e não tem outro meio, não tem outro caminho, senão nós darmos um passo seguro, espiritual, em direção a uma transformação, uma mudança. Eu preciso de mudanças no coração. Não preciso de mudança denominacional. Não preciso de mudança de reuniões, de dias, de lugares, de tempo de louvor. Não preciso de mudanças de nenhuma natureza. Pastor, tem como mudar a reunião de oração da terça para domingo antes do... Não vai mudar. Essas coisas mudam, mas não alteram a essência. Qualquer mudança que se fizer, num âmbito meramente exterior, institucional, organizacional, de modelos, não muda, não altera. Então, nós temos que pensar um pouco. Pensar o coração, pensar a alma, pensar a vida, pensar a existência. Eu preciso disso. Quem aqui precisa? De coração? Que tal nós começarmos a pensar essas coisas? Pensar. Mas não é para ficar pensando o outro, não. Cada um pensando em si. Não como um ato de egoísmo, mas é porque eu não tenho como ficar pensando a vida do Adriano e esquecendo da minha. Porque se o Adriano pensar a vida dele, espiritual, e eu pensar a minha, nós vamos crescer juntos. Agora, se cada um pensar a vida do outro, eu estava olhando aqui, rapaz, estava observando aqui, sabe? Vocês viram o Alain? Não muda mesmo, né? Não tem jeito. Semana passada estava com aquela camisinha lá do Eduardo Costa. Pastor falou na pregação, ele continua com a camisa do Eduardo Costa. E só porque parece com o Eduardo Costa. Eu não diria que parece, não, mas lembra. Lembra. Sem olhar rápido assim, opa, peraí, será que... Não. Vocês entendem? Pensar as coisas do coração, de Deus, do Espírito, da verdade. Isso é ser orgânico, isso é palavra orgânica. Fora disso, tudo que acontece exteriormente é bobagem, pura bobagem. Tá bom, queridos? Eu acredito que foi suficiente para nós começarmos a refletir o nosso crescimento espiritual. Tá bom?